Duas irmãs se veem envolvidas em uma teia de mentiras e ganância, quando descobrem que foram excluídas do testamento de sua mãe. Enquanto planejam recuperar o que acreditam ser delas por direito, uma reviravolta chocante revela verdades ocultas, levando a um confronto dramático que mudará sua família para sempre. No escritório mal iluminado de um advogado de família, duas irmãs, Anna e Kate, sentam-se em frente à mesa de mogno polido do advogado. A sala está silenciosa. O único som é o tic-tac de um relógio antigo na parede. Anna, a mais velha, bate o pé com impaciência, o vestido bem passado contrastando com seu comportamento inquieto. Kate, mais relaxada, brinca distraidamente com uma mecha de cabelo, os olhos vagando pela sala. Anna e Kate nunca trabalharam um dia sequer em suas vidas. Muito pelo contrário, elas viveram confortavelmente com os ganhos substanciais que sua mãe obteve durante sua carreira. Mesmo depois de tomarem a decisão de transferir a mãe para uma casa de repouso, as irmãs continuaram a contar com a segurança financeira que o trabalho árduo dela proporcionou. O advogado, um homem de meia-idade com um rosto gentil, mas sério, pigarreia, trazendo de volta a atenção das irmãs para ele. Agradeço por terem vindo hoje. Achei que seria importante que vocês soubessem dessa informação em primeira mão. Ele fala com a voz firme, mas com um toque de desconforto. Do que você está falando? Anna pergunta, estreitando os olhos em confusão. Sentado atrás de sua grande mesa, o advogado ajusta os óculos e olha sério para as duas irmãs. Recentemente, sua mãe veio até mim com um pedido específico. Ele começa a explicar com a voz calma, mas firme. Ela queria fazer alterações em seu testamento. Com uma leve risada, Kate tenta adicionar humor à situação. Ela está planejando nos dar ainda mais dinheiro? Ela diz brincando, com um sorriso malicioso em seus lábios. O advogado, porém, não compartilha do humor. Ele dá uma risada nervosa, mais por cortesia que por diversão. Pelo contrário, infelizmente. Ele responde, seu tom se tornando sombrio. Ela decidiu remover vocês duas do testamento dela. Os rostos das irmãs desabam, sua diversão anterior, rapidamente se transforma em choque e descrença. Nos remover? Mas como? Isso é impossível. Anna protesta, sua voz aumentando ligeiramente em uma mistura de raiva e confusão. Ela não pode simplesmente nos tirar assim. Kate acrescenta, seu sorriso agora substituído por uma carranca. O advogado abre a gaveta da escrivaninha e tira um documento. Ele o coloca na frente das irmãs. Aqui está o testamento atualizado. Ele explica. Como vocês podem ver, seus nomes não estão mais incluídos. Anna pega o documento, com as mãos tremendo levemente, enquanto examina as páginas. Isso não pode estar certo. Ela gagueja, seus olhos movendo-se para frente e para trás pelo texto. Kate se inclina para olhar mais de perto, sua expressão mudando de descrença para raiva. Isso é inacreditável. Como ela pôde fazer isso conosco? Somos suas filhas, sua única família. O advogado suspira, sua expressão é simpática, mas profissional. Eu entendo que isso é muito para absorver. A mãe de vocês foi muito clara sobre essa decisão. Ela acredita que era a coisa certa a fazer. Mas por quê? Por que ela de repente decidiu nos deixar fora de seu testamento? Anna pergunta, sua voz falhando ligeiramente. Acredito que os motivos sejam pessoais, ela não me revelou. O advogado responde. O que eu posso garantir é que não foi uma decisão tomada levianamente. Ela pensou muito sobre isso. Kate bate a mão na mesa. A frustração é evidente em seu rosto. Isso é um absurdo. Deve haver algum engano. Ou talvez ela esteja sendo manipulada por alguém. Sua mãe estava muito sã quando tomou essa decisão. O advogado rebate, seu tom permanecendo firme. Ela foi clara e lúcida sobre o que queria. Talvez haja algo que possamos fazer. Alguma maneira legal de mudar isso. Kate sugere, o desespero rastejando em sua voz. O advogado recosta-se na cadeira e olha para as irmãs com um misto de pena e profissionalismo. Legalmente, sua mãe tem todo o direito de mudar seu testamento como achar melhor. Tentar mudá-lo seria difícil,
E provavelmente sem sucesso. Ana larga o testamento sobre a mesa, com os ombros caídos em derrota. Então é isso? Fomos abandonadas, sem mais nem menos? Receio que sim. O advogado confirma. A não ser que sua mãe decida mudar o testamento novamente. Essa é a decisão final. Kate se levanta, sua raiva dando lugar a uma frustração resignada. Não acredito que nossa mãe faria isso conosco. O que devemos fazer agora? Ana também se levanta, os olhos ainda fixos no documento sobre a mesa. Kate, eu não sei, mas vamos descobrir. Sempre conseguimos. Furiosas e desorientadas, Ana e Kate saíram do escritório do advogado, com as mentes girando em confusão e traição. As ruas da cidade, antes movimentadas, agora pareciam estranhamente calmas, refletindo seu silêncio atordoante. O ar frio atingiu seus rostos, mas não adiantou de nada para aliviar a raiva latente. Você acredita nisso? Ana falou com a voz carregada de ressentimento, enquanto caminhavam rapidamente pela calçada. Depois de tudo que fizemos por ela, ela simplesmente nos deixou de fora? Eu sei, é inacreditável. Kate respondeu, seu tom cheio de amargura. Vamos ligar. Ela precisa nos explicar isso. Kate pegou o telefone e ligou para a mãe, os dedos tremendo ligeiramente de frustração. O telefone tocou e tocou, mas ninguém atendeu. O rosto de Kate se contorceu de aborrecimento, quando ela encerrou a ligação. Ela não está atendendo. Kate disse, elevando a voz com raiva. Ela nos tira do testamento, e depois nem tem a decência de nos encarar. Ana andava de um lado para o outro, com a mente acelerada. Como ela pôde fazer isso conosco? Somos suas filhas. Será que isso não significa nada para ela? As irmãs começaram a expressar sua frustração, suas palavras tingidas de um sentimento de traição e descrença. Ela sempre foi tão egoísta. Ana disse, sua voz ficando mais alta. Lembra como ela sempre priorizava o trabalho em detrimento de nós? E agora ela está nos descartando, como se não tivéssemos nenhum valor. Sim, e fomos nós que tivemos que colocá-la naquela casa de repouso. Kate acrescentou, com os olhos brilhando de raiva. Nós cuidamos de tudo isso, e é assim que ela nos retribui? A conversa se transformou em um discurso inflamado contra a mãe, cada irmã se alimentando da raiva da outra. Elas relataram queixas passadas, e momentos em que se sentiram negligenciadas ou desvalorizadas. Suas vozes ficavam mais altas a cada lembrança compartilhada, atraindo olhares dos transeuntes. É como se nunca tivéssemos importância para ela. Ana disse, com a voz ligeiramente embargada. Todos esses anos, e para quê? Para ficar sem nada? Kate concordou com a cabeça, com uma expressão de profunda mágoa. Ela nunca esteve lá para nós, e agora ela nos abandonou completamente. Elas pararam momentaneamente, sua raiva dando lugar a um profundo sentimento de rejeição. A dor em suas vozes era palpável, enquanto elas estavam ali, perdidas em seus pensamentos. Talvez devêssemos tentar ligar para ela de novo. Kate sugeriu depois de um tempo, seu tom agora mais moderado. Talvez ela atenda desta vez. Ana balançou a cabeça. De que vai adiantar? Está claro que ela não quer nada conosco. As irmãs ficaram em silêncio, o peso da situação sendo absorvido. Elas sempre confiaram no apoio financeiro da mãe, nunca imaginando um dia em que ele iria acabar. Agora elas foram deixadas para enfrentar um futuro incerto, para o qual estavam totalmente despreparadas. O telefone de Kate tocou com uma mensagem de texto, quebrando o silêncio. Ela olhou para ele e soltou um suspiro frustrado. É apenas um amigo perguntando sobre os planos para o jantar, como se eu estivesse com vontade disso agora. Ana olhou para a irmã, uma nova determinação se formando em seus olhos. Kate, precisamos resolver esse problema. Não podemos simplesmente deixá-la fazer isso conosco. Kate concordou, sua determinação crescendo. Você está certa. Precisamos de um plano. Não podemos deixá-la escapar impune. As irmãs começaram a andar novamente, com passos mais decididos que antes. Elas conversaram sobre o que fazer a seguir, cada ideia alimentando sua determinação de revidar. Elas não estavam mais apenas desabafando,
estavam traçando estratégias, determinadas a recuperar o que acreditavam ser delas por direito. Devíamos ir vê-la pessoalmente. Ana sugeriu. Confrontá-la cara a cara. Talvez então ela nos ouça. Concordo. Kate disse com um tom de firmeza em sua voz. À medida que caminhavam, a conversa passou da raiva para o planejamento, as suas mentes trabalhando em conjunto, para conceber uma forma de confrontar a sua mãe, e recuperar a sua herança. A dor e a traição que sentiam ainda estavam lá, fervendo sob a superfície, mas agora eram movidas por um propósito comum. O sol estava alto no céu, quando Ana e Kate chegaram à casa de repouso onde sua mãe morava. O prédio era grande, com um gramado bem cuidado, e flores coloridas na entrada. As irmãs, ainda sofrendo com o choque de terem sido excluídas do testamento da mãe, estavam determinadas a obter respostas diretamente dela. Ao entrarem na casa de repouso, uma onda de desinfetante e comida cozida as atingiu. O lobby era iluminado e acolhedor, com cadeiras confortáveis e uma televisão ligada suavemente no canto. Os residentes idosos estavam sentados, alguns conversando, outros perdidos em pensamentos. A recepcionista, uma senhora idosa com um sorriso amigável, ergueu os olhos quando elas se aproximaram. Como posso ajudá-las? Ela perguntou alegremente. Estamos aqui para ver nossa mãe, disse Ana, tentando parecer calma. É a primeira vez que a visitamos aqui. O sorriso da recepcionista desapareceu ligeiramente. Posso perguntar o nome da residente que vocês querem visitar? Nossa mãe, Sra. Eleanor Smith. Kate falou entrando na conversa, com a voz um pouco trêmula. E seus nomes, por favor? A recepcionista continuou, com os dedos posicionados sobre o teclado. Eu sou Anna Smith e essa é minha irmã, Kate. Ana respondeu, entregando sua identidade. A recepcionista digitou rapidamente, franzindo a testa. Sinto muito, mas parece haver um problema. Não tenho registro de Eleanor Smith morando aqui atualmente. Confusas e preocupadas, Ana e Kate trocaram olhares. O que você quer dizer com isso? Kate perguntou. Nós a internamos aqui há 3 anos. Uma enfermeira que ouviu a conversa se aproximou. Ela era mais jovem, com olhos doces e um comportamento gentil. Posso ajudar em alguma coisa? Ela perguntou. As irmãs repetiram a história. A enfermeira pegou suas identidades e foi verificar os registros. Depois de alguns minutos, ela voltou com uma expressão grave. Lamento dizer isso, mas sua mãe não mora aqui há mais de 6 meses. Ela explicou as duas. O coração de Ana afundou. Mas como isso é possível? A enfermeira suspirou. Há 6 meses, um homem veio aqui alegando ser filho dela. Ele tinha todos os documentos necessários, e sua mãe o reconheceu como filho. O rosto de Kate ficou pálido. Nossa mãe não tem filho. Somos só nós duas. A enfermeira balançou a cabeça. Sinto muito, mas estava tudo em ordem, documentos e identificação. Sua mãe parecia conhecê-lo, e concordou em ir embora com ele. Ana sentiu uma sensação crescente de pânico. Mas somos suas únicas filhas. Deve haver algum engano. A enfermeira lançou-lhes um olhar solidário. Entendo que isso seja perturbador, mas seguimos todos os procedimentos. O homem foi muito convincente e sua mãe confirmou tudo. A mente de Kate disparou. Você sabe o nome dele? Alguma coisa que possa nos ajudar a encontrá-lo? A enfermeira hesitou. Não estou autorizada a fornecer informações pessoais sobre ex-residentes ou visitantes. Sinto muito, mas não há mais nada que eu possa fazer para ajudar. A frustração e o medo tomaram conta de Ana. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mãe delas foi embora com o estranho que afirmava ser seu filho. Isso não fazia sentido. Kate agarrou o braço da irmã, puxando ela para o lado. Ana, precisamos descobrir o que está acontecendo. Pode ser que isso tenha a ver com a herança. Talvez esse cara esteja tentando se aproveitar da mamãe. Ana concordou, sua mente fervilhando de possibilidades. Kate, temos que encontrá-la. Temos que descobrir a verdade. A área de recepção da casa de repouso era um espaço pequeno e aconchegante, repleto do zumbido suave de conversas tranquilas,
e do toque ocasional do telefone. Fotos emolduradas de moradores sorridentes adornavam as paredes, criando uma atmosfera acolhedora e caseira. Anna e Kate, ainda abaladas pelo choque de saberem da misteriosa partida da mãe, aproximaram-se novamente da recepção determinadas. A senhora idosa que estava sentada atrás da mesa, tinha o cabelo grisalho preso em um coque bem cuidado. Ela usava óculos pendurados em uma corrente em volta do pescoço, e ergueu os olhos da papelada com um sorriso educado, quando as irmãs se aproximaram. Com licença. Anna começou, com a voz firme apesar da agitação dentro dela. Estamos tentando descobrir quem visitou nossa mãe, Eleanor Smith, antes de ela deixar este lugar. O sorriso da recepcionista desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação. Sinto muito, mas não posso dar essa informação. É confidencial. Ela disse gentilmente, com um tom de desculpas, mas firme. A testa de Kate franziu-se em frustração. Mas é importante. Achamos que alguém pode tê-la levado sem nosso consentimento. Só precisamos saber quem foi. A recepcionista balançou a cabeça, com uma expressão simpática, mas inflexível. Entendo sua preocupação, mas realmente não posso ajudá-las. Temos que respeitar a privacidade de nossos residentes e de seus visitantes. Decepcionadas, as irmãs se afastaram da mesa, com as mentes cheias de preocupação e frustração. Elas se foram para um canto tranquilo do saguão, onde algumas poltronas e uma pequena mesa criavam um recanto privado. Precisamos descobrir quem era aquele homem. Kate sussurrou com a voz tensa. Tem que haver um registro de visitantes ou algo assim. Talvez possamos dar uma olhada, quando ela não estiver prestando atenção. Anna olhou para a recepcionista, que agora estava ocupada atendendo um telefonema. Você está sugerindo que peguemos sem autorização o registro de visitantes? Ela perguntou, sua voz uma mistura de descrença e intriga. Só vamos pegar emprestado por um momento. Kate falou firmemente. Uma de nós pode distraí-la, enquanto a outra dá uma olhada. Anna hesitou, a ideia de se esgueirar e pegar algo que não era delas, a deixava desconfortável, mas a urgência da situação superou as reservas dela. Ok, vamos lá, mas temos que ser rápidas e cuidadosas. Kate assentiu com um olhar determinado. Eu vou distraí-la, e você pega. Kate aproximou-se da recepção com um ar de preocupação. A recepcionista ergueu os olhos. Com licença. Kate começou, com a voz trêmula o suficiente para parecer angustiada. Estávamos nos perguntando se poderíamos recolher quaisquer pertences que nossa mãe possa ter deixado para trás. A recepcionista, com uma pitada de simpatia nos olhos, concordou compreensivamente. Claro, querida. Deixe-me levá-la ao depósito onde guardamos itens esquecidos. Enquanto as duas se afastavam, Anna as observou partir, com o coração batendo acelerado. Esta era a sua chance. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava prestando atenção, e rapidamente foi para trás da recepção. O diário de visitantes estava aberto, um grande livro encadernado em couro, cheio de nomes e datas. As mãos de Anna tremiam, enquanto ela folheava as páginas, procurando o verbete de 6 meses atrás. Finalmente, ela encontrou. Ali estava, o nome e o endereço do homem que havia levado a mãe delas. Rapidamente ela pegou o telefone e tirou uma foto da página com as mãos tremendo. Só então, ela ouviu o som de passos voltando. Em pânico, Anna se abaixou atrás da mesa, com o coração disparado. A recepcionista e Kate estavam de volta. Ela se pressionou no pequeno espaço sob a mesa, mal ousando respirar. Kate, percebendo que Anna ainda estava escondida, pensou rapidamente. Meu Deus, acho que deixei meu telefone no depósito. Ela exclamou, sua voz misturada com um fingido esquecimento. A recepcionista, um pouco confusa, mas prestativa, virou-se. Vamos voltar e verificar então. Ela disse, levando Kate embora novamente. Debaixo da mesa, a mente de Anna estava a mil. Ela precisava sair sem ser vista. Assim que os passos desapareceram, ela aproveitou a oportunidade. Cautelosamente, saiu de seu esconderijo. Levantando-se, ela ajeitou as roupas e tentou recuperar a compostura.
Quando Kate e a recepcionista regressaram, Ana fingiu examinar um folheto numa mesa próxima. Kate olhou para ela e assentiu sutilmente, confirmando seu sucesso. A recepcionista recostou-se atrás de sua mesa, sem saber do estratagema das irmãs. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-las? Ela perguntou, olhando para as duas. Kate balançou a cabeça. Não, obrigado. Você foi muito útil. As irmãs saíram rapidamente da casa de repouso, seus passos aceleraram assim que desapareceram de vista. Uma vez lá fora, elas deram um suspiro de alívio, a tensão dos últimos minutos diminuindo lentamente. Elas correram para o automóvel, ansiosas para deixar o lugar para trás. Dentro da segurança do carro, Ana mostrou a Kate a foto do registro de visitantes. O nome e o endereço eram claros, uma pista tangível na busca pela mãe. Agora sabemos quem a levou. Ana disse com uma voz que misturava alívio e disposição renovada. Kate assentiu com uma determinação de aço em seus olhos. Vamos descobrir quem é esse homem e o que ele quer com nossa mãe. As irmãs sentiram um propósito renovado, ao saírem da casa de repouso. Elas tinham agora uma pista, um ponto de partida em sua busca para descobrir a verdade sobre o desaparecimento de sua mãe, e recuperar o que acreditavam ser delas por direito. O caminho a seguir era incerto, mas elas estavam prontas para enfrentar desafios. A herança delas dependia disso. Enquanto Ana e Kate dirigiam pelas ruas tranquilas, o carro estava repleto de conversas tensas. O sol estava começando a se pôr, lançando longas sombras na estrada. Isso tudo é tão estranho. Ana disse, segurando o volante com força. Como a mamãe pode de repente ter outro filho que nunca conhecemos? Sentada no banco do passageiro, Kate olhava pela janela, perdida em pensamentos. Não faz sentido. Aposto que esse cara está atrás da herança. Ele provavelmente está mentindo sobre ser filho dela. O carro entrou em uma rua arborizada, onde casas pitorescas ficavam lado a lado, cada uma com um gramado bem aparado. Ao se aproximarem do endereço que haviam encontrado no registro de visitantes da casa de repouso, Ana diminuiu a velocidade do carro. Ali, Kate apontou para uma casa onde uma mulher idosa e um homem caminhavam lentamente pela entrada. É a nossa mãe, e aquele deve ser o cara que afirma ser filho dela. Ana estacionou o carro e os duas saíram, os corações batendo forte com uma mistura de ansiedade e determinação. Elas caminharam rapidamente em direção ao par. Mãe! Ana gritou. A mulher se virou, com uma expressão de surpresa no rosto. Eleanor! Kate disse enquanto elas se aproximavam. O que está acontecendo? Quem é ele? Sua mãe parecia cansada, mas aliviada ao vê-las. Meninas, esse é o Jake. Ele é meu filho, seu irmão. Ela disse com a voz suave, mas firme. As irmãs trocaram olhares incrédulos. Irmão? Mas como? Nunca soubemos de nenhum irmão. Ana disse, com a voz cheia de confusão e descrença. Jake ficou quieto, com uma expressão de calma e compreensão. A mãe dela suspirou, um olhar de dor cruzando seu rosto. Eu dei à luz ao Jake quando tinha apenas 18 anos. Meus pais, seus avós, eles me forçaram a abrir mão dele. Nunca tive a chance de ser a sua mãe. Os olhos de Kate se arregalaram em choque. Mas por que você nunca nos contou sobre ele? Foi uma parte dolorosa do meu passado. Tentei seguir em frente, esquecer. Eleanor explicou, com a voz ligeiramente trêmula. Mas Jake me achou. Ele soube de sua adoção e começou a procurar seus pais biológicos. Ele me encontrou há alguns meses. Ana olhou para Jake, estudando seu rosto. E você decidiu cuidar da mamãe? Simples assim? Jake assentiu. Sim. Quando descobri a situação dela, não pude simplesmente deixá-la naquela casa de repouso. Ela é minha mãe. Eu queria estar ao seu lado para ajudá-la, para compensar o tempo perdido. A tensão entre Ana, Kate e a mãe delas atingiu o auge fora da pitoresca casa suburbana onde Eleanor e Jake moravam agora. A conversa, acalorada e crua de emoção, refletiu anos de queixas e mal-entendidos não expressados. Ele fez o que vocês não fizeram. Eleanor falou com firmeza, olhando para as filhas. Sua voz era determinada,
mas havia um tom de decepção. A resposta de Kate foi rápida e incisiva. Ele só quer o seu dinheiro e as suas propriedades. Ela acusou o recém-descoberto irmão, estreitando os olhos em suspeita. Eleanor suspirou, uma expressão de tristeza cruzando seu rosto. Não julgue os outros por suas próprias ações. Jake se preocupa comigo. Ele me ajuda de coração, não porque queira algo em troca. Anna, com a frustração transbordando, não conseguiu conter as palavras. Ele está apenas enganando você. Como você não consegue ver isso? Ele ao menos sabe que você nos excluiu do testamento para deixar tudo para ele? A expressão de Eleanor endureceu. Ele não sabia de nada até agora. Vocês não merecem nada do que é meu. Vocês já se aproveitaram o suficiente enquanto eu estou viva. Eu não me perdoaria se deixasse vocês se aproveitarem depois da minha partida também. Vocês não merecem nada. O rosto de Kate ficou vermelho de raiva. Sua velha bruxa. Ela falou irritada, com a voz trêmula. Somos suas verdadeiras filhas. Devíamos ficar com a herança. Naquele momento, Eleanor apertou o coração com uma expressão de dor. O gesto repentino causou uma breve pausa na discussão, um momento de preocupação silenciosa. Jake, que estava parado ao lado, deu um passo à frente. Acho que a mamãe precisa descansar. Ele disse gentilmente, guiando a mãe em direção à casa. Enquanto Eleanor e Jake se afastavam, Kate virou-se para Anna com a raiva inabalável. Não podemos deixá-lo tomar nossa herança legítima. Ela declarou com os punhos cerrados ao lado do corpo. Anna, imersa em pensamentos, assentiu lentamente. Precisamos bolar um plano para recuperar a herança. Sua mente já cheia de ideias. Enquanto voltavam para o carro, a conversa das irmãs continuou, cada palavra carregada de uma mistura de raiva, confusão e determinação. Não acredito que ela está fazendo isso conosco. Anna disse, com a voz cheia de mágoa. Com os olhos fixos no chão, Kate respondeu. Não é justo. Fomos filhas dela durante toda a vida, e agora chega um estranho e muda tudo. Elas entraram no carro e o interior do veículo ficou silencioso, exceto pela respiração pesada. Anna ligou o motor e elas começaram a se afastar, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Esse tal de Jake é inteligente. Kate disse depois de um tempo. Ele jogou bem as cartas, e agora tem a mamãe na mão. Anna concordou. Mas não podemos deixá-lo se dar bem nessa. Precisamos pegar essa herança. Ela é nossa por direito. A conversa girou em torno de estratégias e planos, com as irmãs debatendo maneiras de recuperar os bens. Anna e Kate estavam do lado de fora da bela e bem iluminada casa que agora abrigava sua mãe e o homem que descobriram recentemente ser seu irmão. Em suas mãos, elas carregavam pratos de comida caseira, uma oferta estratégica de paz para ganhar entrada, e possivelmente alavancar sua busca para recuperar o que deveria ser somente delas. Só precisamos agir como se estivéssemos tentando fazer as pazes. Anna sussurrou para Kate enquanto se aproximavam da porta. Kate assentiu com um sorriso tenso no rosto. Família em primeiro lugar, certo? Elas tocaram a campainha, e após uma breve espera, Jake abriu a porta. Ele pareceu surpreso ao vê-las, mas mascarou rapidamente com um sorriso educado. Sabemos que começamos com o pé esquerdo. Kate começou falando, enquanto segurava um prato. Trouxemos o jantar, esperando que todos pudéssemos conversar em família. Jake hesitou por um momento, mas depois se afastou, deixando-as entrar. Claro, vamos jantar juntos. A casa era aconchegante e convidativa, com fotos de família nas paredes, e uma sala de estar que dava para uma pequena área de jantar. Eleanor pareceu surpresa, mas satisfeita por ver as filhas. Todos os quatro sentaram-se à mesa de jantar, com um ar de estranha educação pairando sobre eles. Anna e Kate serviram a comida que trouxeram, puxando conversa, elogiando a casa. Enquanto comiam, Kate voltou a conversa para Jake. Então, como você descobriu que Eleanor era sua mãe verdadeira? Ela perguntou, seu tom casual, mas seus olhos afiados. Jake, que estava um tanto quieto, ergueu os olhos. Fui adotado quando era recém-nascido. Ele começou a contar. Depois que meus pais adotivos faleceram, encontrei meus papéis de adoção entre os pertences deles.
Foi quando decidi encontrar minha mãe biológica. Anna e Kate trocaram olhares, fingindo interesse, mas dissecando internamente cada palavra para seu benefício. Eleanor, que estava ouvindo em silêncio, bocejou de repente. Sinto muito, mas estou me sentindo muito cansada. Acho que vou me deitar agora. Jake imediatamente se levantou. Claro, mãe. Deixe-me ajudá-la a ir para o seu quarto. Enquanto Jake ajudava Eleanor, Anna e Kate trocaram rapidamente um olhar. Kate sutilmente enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno recipiente de pílulas para dormir. Com uma olhada para garantir que Jake estava fora de vista, ela derramou uma quantidade generosa na taça de vinho de Jake, mexendo discretamente. Momentos depois, ele voltou, recostando-se em seu assento. Jake pegou sua taça de vinho, sem perceber a adulteração. Então, onde estávamos? Ele perguntou, bebendo seu vinho. Anna forçou um sorriso, observando Jake beber. Apenas nos conhecendo melhor. Ela respondeu com a voz leve, mas sua mente acelerada com o plano delas. Procurando uma maneira de levar seu plano adiante, Anna pegou sua taça de vinho e a ergueu. Eu tenho um brinde a fazer, ela anunciou com a voz firme. Para uma nova família e novas memórias que criaremos juntos. Kate e Jake, pegos um pouco desprevenidos, hesitaram momentaneamente, antes de levantarem as taças para se juntar a ela. Todos eles tilintaram as taças, o som ecoando levemente na sala. Pro brinde dar certo tem que tomar tudo. Kate acrescentou, sua voz carregando uma pitada de urgência. Jake, concordando com a cabeça, ergueu o copo e bebeu todo o vinho de uma só vez, sem saber da armadilha preparada para ele. Pouco tempo depois, a expressão de Jake mudou. Ele colocou a mão na testa, parecendo instável. Eu não me sinto muito bem. Ele murmurou com as palavras arrastadas. Anna e Kate trocaram olhares rápidos, quase invisíveis, e o plano se desenrolou como esperavam. Jake empurrou a cadeira para trás. É melhor eu me deitar. Ele disse, balançando ligeiramente. Vocês podem ficar, já é tarde. Vão amanhã de manhã. Obrigada, Jake. Anna respondeu, sua voz misturada com falsa gratidão. Você é muito acolhedor. Você é muito gentil. Kate disse, aumentando a pretensão de preocupação. A condição de Jake piorou rapidamente, depois de brindar a um novo começo como família. Ele se levantou da mesa, perdendo o equilíbrio enquanto tropeçava alguns passos, antes de cair no chão com um baque forte. Anna e Kate correram para o lado dele, seus corações batendo forte com uma mistura de medo e excitação. Elas se ajoelharam ao lado dele, seus rostos demonstravam preocupação, mas suas mentes estavam aceleradas com a percepção de que seu plano estava se desenrolando como elas pretendiam. Ele está respirando? Kate sussurrou com urgência, inclinando-se para perto de Jake. Anna, com as mãos trêmulas, procurou algum sinal de respiração. Depois de um momento tenso, ela balançou a cabeça. Não, ele não está respirando. Acho que exageramos. Precisamos movê-lo. Anna disse, sua voz quase um sussurro. Não podemos deixá-lo aqui. Trabalhando rapidamente, encontraram um grande tapete na sala. Elas rolaram o corpo de Jake com movimentos apressados, lutando com seu peso. Ele é muito pesado. Kate grunhiu enquanto levantavam do chão. Vamos, temos que fazer isso. Anna insistiu, com as sobrancelhas franzidas em determinação. Elas o carregaram para fora de casa, com a respiração ofegante devido ao esforço. A noite estava escura e silenciosa, o único som era a respiração tensa, e o farfalhar ocasional das folhas na brisa suave. Chegando ao carro, abriram a porta traseira, e com grande esforço colocaram o corpo enfaixado de Jake para dentro. Isso é mais difícil do que pensei que seria. Kate disse, enxugando o suor da testa. Anna, olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava vendo, assentiu. Vamos acabar logo com isso. Elas entraram no carro e partiram noite adentro, a atmosfera pesada com a gravidade do que tinham acabado de fazer. A viagem estava silenciosa. Cada irmã estava perdida em pensamentos, com o peso de suas ações as pressionando. Depois de um tempo, chegaram a uma área florestal isolada, longe de quaisquer caminhos ou estradas.
estacionaram o carro, e mais uma vez, lutaram para carregar Jake. Elas se aprofundaram na floresta, a escuridão as envolveu, a única luz da lua filtrada pelas árvores. Aqui, isso deve ser longe o suficiente. Ana disse, sem fôlego devido ao esforço. Elas colocaram o tapete, desembrulhando o corpo de Jake, e deixando-o deitado no chão da floresta. Por um momento, elas ficaram ali, olhando para ele, a realidade de suas ações sendo absorvidas. Devíamos ir. Kate falou, sua voz era um mero sussurro no silêncio da floresta. Elas voltaram para o carro com passos pesados, suas mentes aceleradas com o que tinham acabado de fazer. O caminho de volta para a casa de Jake foi ainda mais silencioso do que antes, com uma forte tensão pairando no ar. Depois da noite angustiante na floresta, Ana e Kate voltaram para casa, com a consciência pesada pela gravidade de suas ações. A casa estava silenciosa, o único som era o suave tic-tac do relógio no corredor. Elas se moviam em silêncio, tomando cuidado para não acordar sua mãe. As duas entraram no quarto de hóspedes, um espaço pequeno e aconchegante com 2 camas e um criado mudo entre elas. O local estava mal iluminado pela luz da lua que entrava pela janela. Elas deitaram-se nas camas com os corpos exaustos, mas com as mentes aceleradas, incapazes de encontrar a paz que o sono normalmente trazia. Lá fora, a noite continuava a sua marcha silenciosa em direção ao amanhecer. Ana e Kate ficaram de olhos abertos, cada uma perdida em seus pensamentos, repassando repetidamente os acontecimentos da noite em suas mentes. Depois do que pareceram horas, elas ouviram movimento na casa. A mãe delas estava acordada. As duas ouviram seus passos enquanto ela vagava pela casa, com movimentos lentos e incertos. Filho! Ambas a ouviram gritar suavemente, sua voz cheia de preocupação. Jake, onde você está? Ana e Kate trocaram um olhar, um acordo silencioso passou entre elas. Elas se levantaram da cama, parando um momento para se recompor. Elas precisavam continuar com sua farsa, e agir como se estivessem tão preocupados com o desaparecimento de Jake quanto sua mãe. As duas saíram do quarto de hóspedes, os rostos molhados pelas lágrimas que se forçaram a derramar. Eleanor estava na sala, a silhueta de sua figura recortada contra a fraca luz da manhã que entrava pelas janelas. Onde está o Jake? Ela perguntou com preocupação crescente. Preciso tomar meu remédio, e não consigo encontrá-lo. O Jake sempre sabe onde está. Ana e Kate trocaram um olhar rápido e nervoso, antes de se aproximarem de Eleanor. Elas a envolveram em um abraço reconfortante, tentando mascarar sua própria ansiedade. Não sei onde o Jake está, mas todo o nosso dinheiro e joias sumiram. Kate disse, sua voz se transformando em um grito. Ela tinha que tornar a história delas crível. Ele nos roubou. Ana acrescentou, seu tom cheio de uma fingida descrença e raiva. Eleanor se afastou do abraço, com uma expressão de choque no rosto. Não pode ser. Jake nunca faria algo assim. Ela disse com a voz trêmula. Você verificou se todas as suas coisas estão no lugar? Kate perguntou, guiando a conversa para combinar com a história inventada. Juntas, elas foram para o quarto de sua mãe, um espaço bem cuidado com fotos de família, e uma cama aconchegante e convidativa. Eleanor começou a vasculhar suas coisas com as mãos tremendo. Seu rosto caiu quando ela abriu a caixa de joias, e olhou onde guardava suas economias. Tudo se foi. Suas mãos voaram para a boca com horror. Como ele pôde fazer isso? Eu confiei nele. Ela murmurou com a voz embargada de emoção. Eu vou ligar para a polícia. Talvez não haja necessidade. Ele provavelmente já está longe. Ana interrompeu rapidamente, tentando tirar da cabeça de sua mãe e envolver as autoridades. O plano delas já era precário. O envolvimento da polícia poderia estragar tudo. Eleanor parecia não ouvi-la. Ela estava focada em uma perda específica. Entre essas joias, estava um broche passado de geração em geração. É muito precioso para mim. Ela disse com os olhos cheios de lágrimas. A manhã na pacata residência tornou-se caótica. Eleanor, oprimida pela aparente traição e roubo, estava prestes a chamar a polícia. A casa ficou repleta de um silêncio tenso, enquanto ela descia as escadas para a sala,
com os passos pesados pelo que ela acreditava ter acontecido. Assim que Eleanor pegou o telefone, um som surpreendente veio da porta da frente. Então ela se abriu, revelando Jake parado na porta. Ele era um espetáculo para ser visto, coberto de sujeira e parecendo desgrenhado, com a polícia logo atrás dele. Foram elas policiais. Elas tentaram me tirar a vida. Prendam elas. Jake disse, apontando para Anna e Kate, sua voz era firme apesar de sua aparência exausta. Os policiais avançaram rapidamente em direção a Anna e Kate. As irmãs ficaram paralisadas com choque e medo evidentes em seus rostos, enquanto os policiais as algemavam. Ele está mentindo. Não fizemos nada. Foi ele quem nos roubou. Nós somos as vítimas. Kate gritou, com a voz cheia de desespero e descrença. Os oficiais foram metódicos e profissionais, ignorando os protestos das irmãs. Eles encontraram as joias e o dinheiro escondido entre seus pertences, enquanto revistavam Kate e Anna. Eleanor, observando a cena se desenrolar em um silêncio atordoado, finalmente falou. Eu sabia que vocês estavam dispostas a fazer tudo pela herança. Ela disse com a voz cheia de decepção e tristeza. Mas vocês foram longe demais. A verdade da situação começou a ser sentido por Anna e Kate. O plano delas, que parecia tão infalível na noite anterior, foi desvendado da maneira mais inesperada. Os policiais conduziram as irmãs algemadas para fora de casa. Kate e Anna olharam para a mãe e Jake, seus rostos eram uma mistura de arrependimento, medo e descrença. Quando foram colocadas na traseira do carro da polícia, o peso das suas ações as atingiu verdadeiramente. O seu plano para garantir o seu futuro, acabou garantindo a sua queda. A viatura foi embora, deixando para trás a tranquila casa suburbana. Parados na varanda, Eleanor e Jake ficaram lado a lado, observando o carro desaparecer na rua. O carro da polícia dobrou uma esquina, afastando-as da antiga vida e rumo a um futuro incerto. As irmãs ficaram sentadas em silêncio, cada uma perdida em seus pensamentos, enquanto a realidade de sua situação se instalava. O plano delas não só falhou, mas também saiu pela culatra de forma catastrófica, mudando suas vidas para sempre.